Fala, meus irmãos, o negócio é o seguinte: presidente Lula indica novo nome polêmico ao STF que é a favor do ceifamento de crianças e missionário católico Eudes Duarte desmascara todos eles sem dó. Meus irmãos, só de pensar aí que existem católicos que ainda é a favor desse governo é de cortar o coração. E sem mais enrolação, vamos ver a reação do missionário Eudes Duarte falando sobre esse absurdo. Mas antes disso, comente aqui se você é a favor ou não do ceifamento de vida no ventre das mães. Então, sem mais delongas, bora ver. Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, sou o missionário católico Eudes Duarte. Venho por meio desse vídeo fazer uma denúncia. Efésios capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz: denunciai abertamente as obras das trevas. Denunciai abertamente as obras das trevas. E nós precisamos denunciar as obras das trevas. Padre Pio dizia, meus irmãos, que o diabo não chega com tridente e nem com rabo. O diabo chega defendendo o aborto. E quando você vê uma pessoa defendendo o aborto, quem está nela é o príncipe das trevas, Satanás. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que infelizmente governa essa nação aí, quebrando o país, roubando velho do INSS, quebrando Correio, quebrando tudo e mais um pouco. Porque eu já disse para vocês aqui, se colocar Lula e o PT para governar o deserto do Saara, em 4 anos faltaria, né? Recebe o país com 54 bi no verde, agora está com 300 bi no vermelho. O Correio estava dando 2 bi de lucro, agora está com 10 bi de prejuízo. Veja que onde é que esse homem põe a mão, gente? É a mão de Satanás, tudo seca. E agora esse sujeito escolheu o senhor Jorge Araújo Rodrigo Messias, de 45 anos, para ser o ministro do STF. E essa criatura divina se intitula evangélico, mas ele não serve Jesus Cristo, ele serve Satanás. Por quê? Porque o senhor Jorge Messias, eu vou contar para vocês, enquanto ele era advogado-geral da União, ele foi favorável a um pedido do PSOL, que considerava inconstitucional a resolução 2378/2024 do Conselho Federal de Medicina no âmbito da ADPF 1141, que pretendia proibir o uso do assim chamada assistoria fetal. Vocês não sabem o que é isso, eu vou contar. Em 2024, ano passado, o Conselho Federal de Medicina fez essa nota para proibir aborto de crianças de 6 a 9 meses por assistoria fetal. O que é isso? Você pega uma injeção de cloreto de potássio desse tamanho e enfia ela no coração da criança, dentro da barriga da mãe, e aplica. Acontece, meus queridos, que cloreto de potássio não pode ser aplicado nem em cachorro. Se você for matar um cachorro, um gato com cloreto de potássio, tem que anestesiar ele. É crime. E se você fazer isso sem um técnico anestesiar, você pode ser preso, porque é crime inafiançável. Se você for aos Estados Unidos, quando um criminoso é condenado à pena de morte, que eles vão dar essa injeção, eles têm que anestesiar o criminoso, porque essa injeção faz o cara sofrer, que é como se morresse assado aos poucos numa panelinha de churrasco. Cara, eu fico pensando, será que realmente eles sabem o que é isso? Não é possível, cara. Será por que para um animal é crime e para criança não é? Realmente, meus irmãos, isso é de ter um ódio tremendo pelas crianças. E não defender ou se indignar com isso é porque tem alguma coisa errada na mente dessa sociedade, né? É impressionante uma situação dessa, é de se indignar mesmo. Pois o senhor Jorge Messias, antes de falar do senhor Jorge Messias, o senhor Alexandre de Moraes, que eu já disse aqui e volto a repetir, que Deus tirou um fio de costela de Adão e fez a Eva, o Satanás achou o dedo midinho de Lula e fez Alexandre de Moraes, que não tem cabimento. O senhor Alexandre de Moraes, o homem que foi para o Rio de Janeiro protestar contra aqueles 120 criminosos que morreu com um fuzil na mão, suspendeu a nota do Conselho Federal de Medicina. E só nesse um ano morreram 1.500 crianças assassinadas no Brasil, segundo os dados. 1.500 crianças assassinadas dessa técnica de enfiar cloreto de potássio no coração da criança. Você consegue imaginar uma desgraça dessa? O sujeito que preocupa com bandido com fuzil na mão é o mesmo que defende a criança de 9 meses receber uma injeção de cloreto de potássio no coração. Se vocês não sabem, na época que teve esse problema o ano passado, a CNN fez uma entrevista com um bandido de 9 dedos.
Se algum petista duvidar, é só você me falar aqui que eu pego o vídeo e jogo pra você. E o bandido falou o quê? E companheiro, que monstro vai nascer de uma mulher que ficou grávida de uma violência? É melhor fazer isso mesmo. Gente, eu vou ser sincero. Eu conheço, queridos, eu vou trazer vários aqui no canal, pessoas que foram fruto de uma violência sexual e que hoje é pai de família, que hoje é casado. Tem um até famoso aí, o Rafael, na internet, que a mãe dele gerou ele do fruto de uma violência. Lá no Chile nós temos um padre que a mãe foi estuprada com 14 anos, engravidou, não quis matar e o filho hoje é padre. Senhor Luiz Inácio, presidiário Ladrão da Silva, deixa eu dizer uma coisa que você, monstro é quem fala uma palavra dessa. O único monstro que tem nesse Brasil tem 9 dedos na mão. O único monstro desse país está roubando os velhos do INSS. O único monstro desse país já gastou 5 bilhões com a canja dele, viajando o mundo e torrando nosso dinheiro. Meu amigo, não fala isso não, porque tem muita gente aí que ama esse homem de 9 dedos, hein? O único monstro desse país está colocando os roubos tudo no 100 anos de sigilo. E olha, queridos, que esse maldito prometeu: quando eu for eleito presidente, eu não vou colocar meus amigos da Suprema Corte. Aí o miserável foi eleito presidente, nós o elegemos. E embora eu não votei nesse camundongo de 9 dedos, ele colocou quem? O Zanin, o advogado dele. Depois ele colocou o dinossauro lá, o rinoceronte, o mijo dele, porque acho que o diabo fez o mijo dele e fez Flávio Dino. Porque ali também, eu volto a dizer, Flávio Dino é a encarnação de Satanás na Terra, se sujeitar um exorcismo, que tudo do diabo ele é a favor. Ali também, a ponto de dizer que graças a Deus que ele é comunista. Inclusive, quando ele foi para a Suprema Corte, o bandido diz: graças a Deus, nós temos agora um comunista na Suprema Corte desse país, companheiro. Vocês viram ele dizer isso? Um regime que matou 100 milhões de pessoas no mundo. Um regime que tritura gente na Venezuela, na Nicarágua, na China, na Coreia do Norte. E o camarada tem a hombridade de dizer que ele dá graças a Deus por ser comunista. Ah, Flávio Dino, você não sabe quem é Deus, não sabe quem é comunismo, viu? Quem habita na sua alma também é o príncipe das trevas. E aí agora o Lula colocou o senhor Jorge Messias. Por que eu estou falando com vocês? Porque se a gente não correr atrás dos senadores para protestar, essa praga vai ser colocada no STF. E o senhor Jorge Messias é o advogado-geral da União do ex-presidiário de 9 dedos. E ele foi favorável à suspensão, que o pessoal pediu ao Xandão para suspender. Ele defendeu a suspensão e ele foi um dos que defendeu o aborto em caso de assistoria fetal. Meus queridos irmãos evangélicos, o pastor Silas Malafaia, o Magno Malta e tantos outros irmãos evangélicos que a gente tem, vocês vão aceitar um homem que defende o assassinato de criança com 9 meses entrar na Suprema Corte desse país? Um homem que se intitula evangélico, mas que trabalha para Satanás, está na mão de Satanás, e vocês vão ficar calados? Meus irmãos, aonde nós vamos parar? O presidiário indicar um cara que defende o aborto para criança de assistoria fetal com cloreto de potássio no coração da criança. Gente, não é possível. Meu irmão, você que vai ver esse vídeo e você é cristão, você tem que acionar o seu senador do seu estado e mandar e-mail, protestar, porque nós não podemos aceitar um assassinato de criança, que a gente ia aprovar uma lei dessa, é assassinato. O cara tá preocupado. Desculpa eu falar, esse governo maldito que tá aí, gente, é a favor do crime. E outra coisa, defende criminoso com fuzil na mão e defende matar inocente. É um negócio que o problema maior não é tudo isso não, né? O problema maior é o Bolsonaro, que graças a Deus, né, tá preso, graças a Deus. Para muita gente, né, graças a Deus tá preso, né? Você tem noção de quem é esse povo que tá nos governando? Você tem noção na mão de quem esse povo tá? Eu nem estou falando de corrupção, de roubalheira, nem estou falando do Lula defender os pedófilos, porque foi feito o cadastro nacional dos pedófilos e ele não quis assinar. É a favor da saidinha. Você tem noção de onde é que esse país nosso vai parar desse jeito, meus irmãos? Meu Deus do céu, misericórdia. Eu só queria dizer para você que o senhor Jorge Messias também é a favor da censura nas redes sociais. Quer dizer, eu mostrando isso aqui para vocês, até mesmo a ADPF 1141, que ele é a favor, ele foi a favor, falar isso aqui para ele agora é fake news. Senhores bispos da CNBB que fez reunião com essa praga, senhor Dom Ricardo, o senhor que é o melhor bispo que nós temos no meio da CNBB, o senhor deveria ter feito um exorcismo num homem desse.
Ou se os senhores não sabem que essa peste desse homem foi a favor desse tipo de aborto? Que ele foi lá no STF defender o Xandão careca que sustou a resolução do Conselho Federal de Medicina. Meu Deus do céu, que país nós vamos ter? Nós já temos Satanás com 9 dedos governando, temos um asteroide sem um fio de cabelo, temos um Mamon e vamos ter um Lilith agora. Aonde nós vamos parar desse jeito? Quer dizer, o quarteto do inferno baixou no Brasil? Meu Deus do céu, porque defender aborto, gente, está na mão de Satanás. Está aqui, ó, João 10:10. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. O que é aborto? É roubo, é a destruição. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Rosa Weber, Barroso, Lula, esse povo tudo tem uma legião de demônios neles. Não tem como a pessoa defender assassinar uma criança, meu Deus do céu, com 9 meses, com cloreto de potássio no coração. Aí eu quero terminar o vídeo dizendo só uma coisinha para vocês que tem que doer. Tem 2 projetos do aborto no STF. O primeiro é aquele de legalizar o aborto até o 3º mês. O primeiro voto a favor foi da Rosa Weber. Lembra? Sabe quem colocou a Rosa Weber lá? A Dilma. A Dilmona, a Roraimada, a mulher de estocar o vento. O segundo voto a favor foi do Luiz Barroso. Sabe quem é o Luiz Barroso? O cara que defendeu o terrorista Cesare Battisti. Votou a favor. Inclusive votou para os enfermeiros fazer o aborto sem aprovação dos médicos. Esse é o senhor Luiz Barroso, defensor da maconha. Esse é o senhor Luiz Barroso, que defende João de Deus, que recebia sessão espírita de João de Deus. Esse é o senhor Luiz Barroso, que foi para Cuba fazer orgia, e o vídeo está na mão de Zé Disseu até hoje. Esse é o senhor Barroso. Sabe quem colocou essa praga no STF? Dilma. Sabe quem é o 3º voto a favor do aborto que nós vamos ter? Sabe de quem? Do Zanin. Perdão, do Zanin não, do Fachin. Aquele que legalizou, que soltou o Lula dizendo que o CEP do julgamento do bandido estava errado. Ele, a favor do aborto. Sabe quem pôs ele? A Dilma. O 4º voto a favor do aborto que nós vamos ter, até os 3 meses, é da senhora Carmen Lúcia, a bucha de Salem. Sabe quem colocou essa mulher? O Lula. Uma mulher pobre que nasceu lá em Espinosa, no norte de Minas, via chefe do STF para sujar a mão dela, legalizando o assassinato. Carmen Lúcia, eu tenho vergonha de saber que você é de Minas Gerais. A senhora é uma vergonha para a jurisprudência do Brasil. Uma vergonha, uma mulher igual a senhora. Que tristeza, meu Deus. É esse tipo de gente. Aí nós já temos o homem lá que engoliu 40 câmaras para poder condenar inocente. Que eu já falei para vocês. Olha, gente, o Alexandre de Moraes não é tão ruim. A desgraça do STF chama Flávio Dino. O homem que mais parece o diabo no Brasil chama-se Flávio Dino. Sabe por quê? Porque eu estive no Maranhão várias vezes pregando. Uma vez eu estava pregando em Pedreiras e esse maldito desse homem estava em Trizidela do Valo. Ele vai fazer discurso para o povo na época usando a Bíblia igualzinho Satanás usou a Bíblia para Jesus. Esse homem, esse dia estava na Arquidiocese de Teresina, no Piauí, no meio de bispo. Um homem que é totalmente servo de Satanás, defensor do comunista, a ponto que quando ele entrou, o mesmo bandido disse: graças a Deus, nós temos um ministro comunista na Suprema Corte desse país. Vocês ouviram ele falar, o pau de cachaça aí? É triste, gente, é doloroso. E queria lembrar para vocês que essa situação do aborto deu 9 meses, sabe onde é que ela começou? No ano de 2005, sabe quem governava o país? O bandido de 9 dedos. Ele fez uma norma técnica, que eu vou falar o nome para vocês, 12.845/2013, que a mulher pode fazer o aborto no SUS, Sistema Único de Saúde, sem apresentar qualquer comprovante de violência. Essa norma foi elaborada por esse presidiário de 9 dedos que está aí nos governando. Depois, no mesmo ano de 2005, esse presidiário, vou lembrar para vocês, fez a lei da biossegurança, que era a lei da destruição de embriões. Os jovens aqui não lembram disso não, mas a gente lembra. Fizemos uma maior campanha para não aprovar. Cara, eu tô vendo tudo isso aqui que ele tá falando, mas me parece aí que o povo não tá sabendo de tudo isso aí não. Será que tá? Você que tá assistindo aqui, você tá sabendo de toda essa notícia? Porque, poxa, eu acho impressionante, porque o povo ele não acorda. O povo não acorda. Vendo essa situação todinha, as coisas se agravando, e o povo não acorda. Isso que eu fico pensando aqui, sabe? Eu vejo as coisas acontecendo e nada se resolvendo, né? E o país se encaminhando cada vez mais pro buraco, né? Aprovaram essa lei.
Infelizmente, graças a Deus, ele tinha um procurador-geral da República, que era o doutor Cláudio Fonteles, que abriu um inquérito de inconstitucionalidade no STF. E no ano de 2008 nós perdemos a batalha 6-5 e infelizmente a lei da biossegurança passou para destruir embriões. No ano de 2008, esse presidiário de 9 dedos enquanto presidente colocou o Zé Temporão para tentar legalizar o aborto de qualquer forma no Brasil. Graças a Deus não passaram, graças a Miguel Martini e Magno Malta na época. E aí em 2009, no dia 21, vou falar a data para vocês, de dezembro de 2009, esse presidiário de 9 dedos assinou o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, que legalizava até o 9º mês, que era o sonho do PT fazer isso, que estão querendo realizar agora, não via Câmara, mas via STF. Porque o PT descobriu uma coisa, a ideologia de gênero não passa na Câmara. Para onde que eles mandam? Para o STF. Porque o STF agora só tem gente, só tem demônio lá que eles colocam lá. Vocês estão entendendo a estratégia deles? É essa. E aí agora, quando esse maldito se tornou presidente da República, agora em 2023, ele já tirou o Brasil de todos os países que eram contra o aborto, que o governo anterior colocou, e colocou o país no meio das nações que querem legalizar o aborto. Do que o aborto é questão de saúde pública, companheiro. É questão de saúde pública, seu maldito, porque sua mãe não te abortou. Porque se tivesse te abortado, nós estávamos livres de ter um camundongo desse na nação brasileira. É triste, gente. É triste a coisa. Então eu quero dizer para você, vá atrás do seu senador, proteste. Jorge Messias no STF, não. Esse filho das trevas se diz evangélico, mas trabalha para Satanás. E nós não podemos aceitar esse sujeito na Suprema Corte do Brasil. Meus irmãos, fale com seu senador, mande e-mail, proteste, porque nós não podemos colocar mais um filho das trevas, pelo amor de Deus, para crianças. E aqui eu quero terminar o vídeo dando um recado para o Alexandre de Moraes, dando um recado para o Flávio Dino. Flávio Dino, no dia do julgamento essa gordura sua desaparece, você pode ter certeza disso, tá? Atos capítulo 12, versículo 20. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele com favor de Blastos, que era camareiro do rei, e pediram a paz, porque sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido com traje real, sentou-se no tribunal e dirigiu uma locução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não ver dado honra a Deus, e roído de vermes, expirou. Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino, Lula, Carmen Lúcia e todos os defensores do aborto, eu tenho pena de vocês. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado, Jesus é o juiz. E para o juiz, Jesus é a justiça. Xandão, a hora que esse mesmo anjo que pôs a mão em Herodes, colocar a mão em você, Xandão, você vai ver como é que vai ficar a sua vida. Flávio Dino, na hora que esse mesmo anjo que pôs a mão em Herodes, pôs a mão em você, você vai ver essa gordura sua sumir. Zanin, na hora que esse mesmo anjo colocar a mão em você, eu tenho pena de você. Carmen Lúcia, na hora que esse anjo colocar a mão em você, e olha que você já está bem perto, viu? Tu vai ver o que é bom para tosse. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário maldito, tu vai nascer um dedo nessa mão sua, na hora que esse anjo colocar a mão em você, por se tornar satanás de criança, instrumento de Satanás para legalizar. E ter coragem de dizer que uma criança de 6 a 9 meses que veio de uma violência, um monstro, companheiro. Ô Lula, monstro é quem anda roubando a nação, monstro é quem rouba velho do INSS, monstro é quem fala e correio que os caras estão pagando plano de saúde e não podem nem usar o plano de saúde. Esse é monstro. Monstro é quem torra dinheiro dos pobres viajando para o mundo inteiro. E companheiro, os traficantes é vítima dos usuários. Isso aí é monstro. Que Deus tenha misericórdia desse país nosso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que a Virgem Maria liberte o Brasil do comunismo, porque a maior desgraça do mundo se chama comunismo. E no nome de Jesus, esse país nunca será comunista. E eu peço a Deus uma coisa, porque Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Que a mão divina pese sobre Alexandre de Moraes, que a mão divina pese sobre Flávio Dino, que a mão divina pese sobre Messias, que a mão divina pese em cima de Lula, para eles poderem saber, porque vocês têm sangue de criança
Foram 1.500 crianças que morreram no último ano no Brasil desse tipo de aborto, porque esse maldito careca sustou essa nota. Agora o sujeito vai lá atrás do governador do Rio, preocupado com os criminosos que morreu com um fuzil na mão, e legaliza a de cloreto de potássio em ser humano inocente na barriga da mãe. Ah, Xandão, eu tenho pena de você, cara. O seu dia vai chegar. Você pode escapar, Xandão, da lei Magnitsky. Você pode escapar da justiça do homem, mas você não escapará da justiça de Deus. Flávio Dino, você não escapará da justiça divina. Rui Costa, você não escapará da justiça divina. Ex-presidiário de 9D, seu dia tá chegando, cara. Você enganou todo mundo, tem comido o cérebro de muita gente. Faquinha deu um jeitinho pra você sair. Você saiu da prisão do homem, mas você não sairá da prisão do fogo do inferno se você não se converter, filho das trevas. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus tenha compaixão das crianças que serão assassinadas cruelmente na barriga da mãe pelas mãos de um sujeito desse. Que Deus tenha compaixão de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que Nossa Senhora nos livre do maldito comunismo. Amém. Meus irmãos, eu com sinceridade admiro a coragem desse missionário. Aqui ele falou que está preso aí na garganta de muita gente. E a minha preocupação é de que daqui a um tempo todos nós podemos estar aí impedidos de falar tudo isso que ele disse. Mas enquanto a nossa liberdade de expressão ao anúncio do Evangelho é livre, iremos caminhar com passos firmes, denunciando as obras das trevas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares também. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e que viva Cristo Rei!